Tava no slide 5, eu acho. Eu tô É porque viajando. o seis não cai, e aí do 5 eu acho que a gente viu tudo. Do 5 eu acho que não tinha mais nada. A gente fez Entendi. até um exercício da prova. Só conferindo aqui. Ah, tem uma. Tá certo, tem uma. Só conferir se realmente tem. Tem uma última parte do slide 5 ainda. Tá certo. Uma parte dele. Tá, o 6 não vai cair, então. O 6 não. Aí o módulo 5 tem uma última parte ali que tá faltando. Que é de números quânticos. A partir de números quânticos. Hum, muito bem. Que Ah, é no módulo 5. muito bem, tá. Números quânticos. Cara, ó, vou te falar. Número quântico a gente viu já, tá? Número Tá. quântico nada mais é que aqueles N, L, M, S lá, aquelas coisas. Ah, tá, Quando entendi. nós estávamos falando de oscilador, né? Só que Sim, você pode isso. pensar, expandir isso para átomo de hidrogênio. Daí lá ele vai falar, o átomo de hidrogênio está com N igual a 1, L igual a 2, sabe? Vai assim, joga no valor, Entendi. acha a energia ou a função de onda. Esta merda. Ah, Ah, então acho que até o que a gente fez então já era em relação a isso. Só conferir aqui. sim, só que a gente fez pro oscilador, né? Que vamos dizer assim, é um caso Entendi. mais simples, né? Entendi. Caso mais simplesinho. Tá bom, continuando. FM qubits. Tá, bem, me parece que esses qubits aqui funcionam como senos e cossenos. Uhum. O zero, ele tá do zero, ele tá no eixo Y, no eixo XZ e o outro aqui no eixo YX, tá bom? É como se tivesse polarizações diferentes, tá bom? E aqui, tá Como bom, se o né? zero fosse o campo magnético e o um o campo elétrico. Exato, só que não me parece que a gente está falando de campos aqui, porque pelo menos todo mundo é elétrico aqui. Parece que ele Uhum. só está polarizando para planos diferentes, né? Uhum. Sistemas de dois níveis de um átomo. É verdade, que nós temos um sistema de dois níveis. Esse slide tem sentido visualizado no modo apresentação. Como é que põe o modo apresentação aqui? Bem, não sei. Mas acho que só no PDF funcionaria. De toda forma, a gente sabe o que vai acontecer aqui, né? Os elétrons Uhum. vão pular de uma camada para outra, soltar fótons, aquela Sim. história. Sistemas de dois níveis de um átomo. Então, tem estado fundamental, estado excitado. Eu tô a fim de ver esse negócio aí, se tá mais diferente mesmo no modo apresentação. Eu acho que dá para fazer aí. Como é que põe no modo apresentação? Aqui é Eu acho que lá no. Ah, tá, aí beleza. esse aqui, não, não é esse aqui. F11, F5. Porra! View, o Screen Mode, deve ser isso. Não tem nada acontecendo. Eu acho que é porque isso aqui era um PowerPoint. Daí no Isso. PowerPoint tem alguma coisa, mas como a pessoa passou para PDF, daí não Uhum. salva GIFs e coisas do gênero, né? Claro. Uhum. Tá. De toda forma, a gente continua sabendo o que acontece aqui. Põe energia por meio Uhum. de fóton para o elétron sair de uma camada para outra. Muito bem. Sim. Ah, show de bola, show de bola. O que está acontecendo aqui? Uso de superposição em diferentes configurações. Tá. Já falei para você sobre o que significam essas coisas. São as possibilidades da função de onda colapsar. Uhum. Esses coeficientes na frente estão associados com a probabilidade de ir para acontecer algum dos eventos. Uhum. Muito bem.
E parece que qubits são as possibilidades, né, que tem de estados específicos, né? Uhum. Porque aqui você tem dois. Só que se você tiver três átomos, né, você vai ter 2 vezes 3, 2 elevado a 3, que é 8. Uhum. E assim vai. Tá bom. Então, as 8 possibilidades, né? Imagina, cada um deles tem duas Entendi. possibilidades, certo? Certo. Então, lá pelo teorema das possibilidades, lá, o teorema da contagem, a gente sabe que é só fazer a multiplicação das possibilidades. Então, como Uhum. cada um tem dois, e são três qubits, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Ali eu só, ali só uma dúvida. Não estou conseguindo enxergar ainda a diferença do que está ali com zero para o que está aqui com um. O Ah, são zero só é. as combinações zero 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 um e zero um. É, de novo, né? Esse slide tá cagado, mas o que acontece é que o zero é o estado fundamental e um é o estado excitado, né? Uhum. Isso. Daí Entendi. você tem algumas possibilidades aqui quando você tem 3 qubits, né? Uhum. Tá. No caso é 2 só. Uhum. É, vamos ver aqui o que tá rolando. Superposição de ondas. Tá. Superposição construtiva. Ah, tá bom. Tu tem ondas que você pode. Tá, isso aqui é lá da física geral 1, né? Ah, daí tá, você pode somar ondas, mas na quântica não. A gente sempre, como já falei pra você, decai para um dos estados. Uhum. Então, não tem segredo nenhum aqui, já conversamos sobre isso. Aqui tem um único qubit em superposição. Beleza. Ou seja, tem duas possibilidades, né? Uhum. Zero ou tá um, tá fundamental ou tá estado. Amplitude de probabilidade, já falei para você como é que obtém essas coisas, né? Por meio daquela integral lá, a gente consegue encontrar esses coeficientes. Uhum. E ele tá. Sei lá o que tá fazendo aqui, porque que ele falou que a probabilidade de medir. Ah, tá. Qual é o alfa, né? O alfa é meio, né? Então, você vai ter 50% para cada caso. Isso aqui eu já falei na aula passada. Tá bom. Emaranhamento quântico. Decaimento de uma partícula de spin total nulo. Ah, tá. Tem que ver que o elétron, né? Ele tem spin. Ou seja, ele pode ser spin up ou spin down. Que é uma característica dele, assim, que permite ele estar numa mesma camada com o elétron. Entende? Uhum. É, então, o spin é uma característica específica que algumas partículas têm. Acontece que aqui ele está mostrando essas possibilidades, né? Pode ser up ou down, pode ser up ou down, Como 50. se fosse zero e um. Sim, exatamente. Ó, até agora não teve conta, né, velho? Então, Sim. ação fantasmagórica à distância, eu não sei por que que isso tá aqui, mas basicamente é que os spins, que os elétrons, apesar de... Quando você cria um par de elétrons, vamos dizer assim, um é sempre up e outro é sempre down. Não dá para ter, como eu falei, dois elétrons da mesma camada lá que tenham o mesmo spin, né? Você Uhum. consegue alterar o spin dele. Só que se você altera o spin de um, o outro também altera automaticamente. Só que a questão é automaticamente, né? Não Uhum. acontece respeitando a velocidade da luz, tá ligado? Uhum. Porque o que que a gente espera, né? Que as informações elas viajem na velocidade da luz, no mínimo, né? Uhum. No máximo, né? Quer dizer. Só que essa ação fantasmagórica não acontece dessa forma. Ah, beleza? Então, Beleza. é isso. Decaimento de uma partícula de spin total nulo. Bem, vamos ver. Velocidade. Ah, sim, é o que eu tava te falando. Porque a coisa Uhum. acontece automaticamente. Queria ver como eles provaram isso, né? Mas a gente acredita, né? Ciência é mais fé do que qualquer coisa.
Como é que eles vão conseguir medir tão bem assim? Uhum. O que é um computador quântico? Sistema físico de evolução dinâmica, tá. Por posições e emaranhados. É utilizar esses negócios para definir os estados, Uhum. para definir os bits, né? Os bits vão ser, querendo ou não, as posições do elétron no átomo, ok? Uhum. Isso. Ah, estados classicamente distinguíveis, tá bom. 0 e 1. Valores com notação estranha. Como assim? Notação estranha. Probabilidades. Tá, isso aqui tudo você já viu. Agora, o que é isso aqui? Esfera de Bloch. Isso aqui tem a ver com spin? Porque eu tô vendo a coisa depender de φ aqui, que é o ângulo. Mas tudo bem, a equação tá aqui, né? São as possibilidades. E vamos dizer assim, parece que o ângulo dessa esfera indica a probabilidade de que algo ocorra. Né? Porque agora o coeficiente já não é mais alfa-beta constante, né? Tá dependendo Uhum. do ângulo nessa esferinha aqui. Só que essa esferinha, não sei o que ela tá representando. Devia ter deixado mais claro. Mas é bem tranquilo, né? Tipo, é só coeficientes novos aqui. Uhum. Isso aqui eu falei para você já. Vai para uma ou para outra. Vamos calcular probabilidades. Para cada um dos estados mostrados na tabela, termina a probabilidade P0 obter estado 0, a probabilidade P1 obter estado 1. Tá bom. Ah, bem, como é que a gente vai fazer isso, né? Lá, quando a gente estava trabalhando com a função de onda normal, né, que não tinha bracket, a gente tinha que fazer a integral. Uhum. Falei para você que essa coisa do bracket, ela, vamos dizer assim, ela tá aí para facilitar a nossa vida, Uhum. beleza? Para que a gente consiga fazer as coisas mais simples, assim, sem precisar ficar perdendo tempo com a integral, porque a integral é sempre a mesma resposta, dizer assim. Então, provavelmente, ele vai fazer isso aqui mais rapidamente. Vamos ver. Uhum. Ó. Então, para cada um dos estados mostrados, termina a probabilidade pesar de obter estado zero. Blá, 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 blá. Muito bem. Ó, ele simplesmente pega o coeficiente e eleva ao quadrado. Só isso. Tá vendo? Então ele definiu aqui que a probabilidade de cair para o zero, que é o próprio coeficiente que está na frente dele, 1/2. Cair Uhum. também vai ser 1/2. Agora, pro, pro mais i, mais i aqui, tudo bem. Né, o que que acontece? Esse i tá aqui, tá vendo? Uhum. Isso. Então, o coeficiente do segundo caso já não é mais só 1 sobre raiz de 2, é i sobre raiz de 2. Até apareceu aqui, tá vendo? Mas o que seria esse? O i é o número complexo. Você, Entendi. você sabe, conhece? Raiz de -1, certo? Mais ou menos. Consigo lembrar alguma coisa assim, mas bem vagamente. Isso aí é do terceiro ano do ensino médio, né? Lá, às vezes, a gente tem que resolver conta que é a raiz quadrada da raiz quadrada de número negativo. Daí, a gente usa esse i aí, beleza? Uhum. Tá bom. A questão é que, como ele é raiz de -1, quando a gente multiplica ele, olha só o que vai acontecer. Ele por ele mesmo, né? Vai ficar Uhum. i vezes menos i. Então, raiz de -1 vezes raiz de -1 é -1. É meio que sai o que está de dentro da raiz. Uhum. E como tem o sinal de menos na frente, por causa do complexo conjugado, como eu falei para você, esse quadrado com módulo aqui não é qualquer coisa, né? Ele não é só pegar o valor e multiplicar. Ele é o complexo conjugado, é pegar o complexo contrário dele. Claro Uhum. que quando a gente está falando de só números reais, isso não importa, né? Porque número real não tem, pela definição, um complexo. Então não tem o que vai mudar ali, não vai mudar nada. Agora, aqui vai, né? E vai mudar. Então tu vai multiplicar isso pelo negativo disso. A questão é que devido a esse fato, você fica com meio também.
tá bom? Entendi. Então, a probabilidade é o meio. Complexo conjugado é isso. Caralho. Ó, a gente fez isso na aula passada. A gente tinha aí teta numa coisa. O complexo conjugado disso, eu falei pra você que era igual, só mudava o sinal onde tava o número complexo, lembra? Uhum. Tinha um T também, uma coisa assim, e ômega T, eu acho. Daí quando você multiplica essas duas coisas, né? A gente quer saber quem é o I ômega T ao quadrado, o módulo ao quadrado, tem que multiplicar pelo complexo conjugado. Então, a gente multiplica esses dois caras. Naquele caso da aula passada, Uhum. somos expoentes, né? Porque bases iguais somos expoentes. Uhum. Daí dava zero. Daí a conclusão que a gente tinha é que independia do tempo, né? Então a função de onda acabava independente do tempo, a probabilidade acabava independente do tempo, justamente porque é o que a gente espera, né? Que não dependa do tempo, a probabilidade vai ser sempre a mesma. Ela vai Uhum. depender só da posição. São ondas estacionárias. Então aqui aconteceu a mesma coisa, tá bom? Só para Uhum. mostrar a probabilidade. Dados de dois ou mais qubits. Caralho, o que tá rolando aqui? É tipo uma matriz, assim, tipo. É, o produto tensorial aqui de duas matrizes. É, daí você pega um qubit, multiplica pelo outro qubit desse jeito, a primeira linha continua a mesma, a segunda você coloca em cada uma das linhas. Daí isso aqui vai virar isto. Isso aqui é o produto tensorial, a gente chama. Tá meio estranho esse tensorial aí. Eu não consegui entender como que chegou nessa matriz que fica 1, 0, 0, 0. Devo admitir que pra mim é meio estranho também. Ah, por isso que eu tô dizendo que o tensorial tá meio esquisito, porque Uhum. se eu multiplicar aqui 2 por um, matriz 2 por matriz 2 por primeiro não daria nem para fazer uma multiplicação normal, né? Porque a gente está falando de matrizes que não têm o mesmo tamanho. Então não é uma multiplicação normal, é uma multiplicação tensorial. Ah, agora, faz sentido ser um zero zero zero, né? A questão é, Ah, agora entendi. Beleza. né? Porque, tipo, tu Você manteve vai aqui, multiplicar por então, tudo. Entendi, entendi. sim. É, tá. Se, por exemplo, ali no primeiro conjunto ali, fosse ao invés de 1, 0, fosse 1, 1. O que que tem? Ficaria Ficaria esse caso 1, aqui, 0, 1, 0. certo? Hum, A gente tem que Ah, aprender tá. a fazer o produto tensorial. Só Entendi. isso que a gente tem que aprender. É, eu acho que eu sei fazer esse negócio aqui. Faz um tempinho que eu vi, mas eu acho que eu sei. É assim, ó. Vamos pegar dois vetorezinhos genéricos aqui. Uhum, A, B, produto tensorial, C, D. Ok? A resposta uhum, vai ser uma matriz 4 por 1. Vai ser uhum. A vezes C, A vezes D, B vezes C e B vezes D, entendeu? Entendi. Então, tipo, é essa conta que teu professor não mostrou, sacou? Uhum, uhum. Isso. Aí faz sentido aqui os outros casos. Bem, Entendi. então já que faz sentido os outros casos, eu vou te pedir o seguinte, eu preciso muito ir no banheiro antes que aconteça um desastre. Tá, Eu gostaria que você chegasse nessa matriz aqui, beleza? Pela essa beleza, lógica. Já volto. beleza.
Voltei. Vamos ver o que Beleza. você mandou. É, Viu fazer o negócio aqui? não, o que você mandou eu já consegui, beleza. É, do que eu entendi, então, sempre que for 1, esse conjunto menor vai ser 0 e 1. Quando for 0, vai ser 1 e 0. Sim, Certo? essa é a anotação. Aham. Beleza. Não, isso tranquilo. Aí, ó, só uma coisa que eu não entendi. E essa matriz final que a gente chega, 0, 0, 1, 0. Sim. Para que eu vou usar ela? Tipo assim, não ficou claro ainda para mim, assim, como que eu encaixo isso, por exemplo, numa forma, alguma coisa. Tipo, É, o que que aí, ela aí que você representa? tem que ver a aplicação prática da parada, né? Veja só, esse Entendi. negócio aqui vale alguma informação. Sim. Pô, tipo, sei lá, depende do que o teu programa tá fazendo aí, entendeu? A questão é que com 1 byte só, né? Uhum. Você conseguiu criar toda essa informação aqui. Entendi. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Não, entendi. Então, vai ter uma aplicação prática, né? Daí é com o cara que for fazer a parada aí. Bem, agora vamos ver o que que pede esse negócio aqui. Uhum. Né, a minha missão é só chegar nisso aqui, né? Daí a Sim. aplicação que o cara vai fazer com isso, eu não sei, né? Tá. Mas a ideia é essa. Isso aqui é informação. É tipo, por exemplo, isso aqui poderia valer o número 2, né? Vamos começando a ler daqui, por exemplo. Entendi. Porque aqui é a unidade do 0, 1, aqui 2, aqui é 4, 8, né? Então isso aqui vale Entendi. 2, por exemplo. Se a gente estivesse falando de binários, né? Uhum. Então, qual é a probabilidade de encontrar qubit Q1 no estado 0? Qubit Q1 no estado 0. Bem, o estado 0 está aqui, certo? Certo. Certo. Muito bem. Vai ser, né? Então, como eu já falei para você, a soma dos quadrados do coeficiente. Só que o estado 0, ele não é só esse estado. Ele é 0 no primeiro cara, né? Porque quem que é o Q1? Né? Do jeito que ele escreveu aqui, ó, o Q1 é sempre o primeiro número, tá certo? Uhum. Então, nós estamos falando desses dois aqui. Então, achar esse primeiro qubit aqui no estado 0 é querer esses dois casos. Uhum. Um desses dois casos, né? Então, a probabilidade, vamos lá, de Q1 ser igual a 0 é coeficiente do primeiro ao quadrado mais o coeficiente do segundo ao quadrado. Vai dar quanto? Vai dar 3 sobre 16 mais 1 sobre 16. Vai ficar 4 sobre 16, que é 1/4. Ó, bateu. Tá vendo? Entendi. Isso. Entendi. Agora vamos para B. Se o qubit Q1 for encontrado no estado Q0, qual será o estado do qubit Q0? Hã? Qual será o estado Q0 do qubit Q0? Tá bom. Tá, esse negócio aqui talvez seja um pouco mais tenso. Mas eu acho que eu sei fazer. O que que vai acontecer?
a gente primeiro tem que isolar as partes do estado inicial do Q1 aqui, quando ele é zero, que é o que ele já está mandando fazer. Ou Uhum. seja, são as duas primeiras. Tá? Agora, a gente vai fazer o que ele está mandando, né? Qual será o estado Q0 do que o bit Q0? A gente vai ter que fazer uma multiplicação. A gente vai ter que fazer o seguinte. De novo, o enunciado tá meio bosta, mas eu entendi o que ele quer. Vai ser isso, produto tensorial do estado zero. Note que agora a gente já não tem mais dois caras dentro, tá vendo? Uhum. Tá. Agora, a gente precisa fazer o seguinte, né? Toda a probabilidade tem que estar normalizada. Então, a gente precisa normalizar isso aí. Como é que a gente vai normalizar? Achando a norma desse vetor. Tu pode pensar isso aí como um vetor, né? Uhum. Ficar raiz de 3 quartos ao quadrado mais 1/4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar Quarto, né? Ali não. a mesma coisa de antes, né? Aqui é 4, sim. Vai ficar a mesma coisa de antes Uhum. ao meio. Então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o estado, que é zero, que é esse cara aqui, e vai dividir pela norma. Daí, pronto, né? O Q0, ou seja, a informação que ele nos deu foi a informação do que o bit todo, tá vendo? Uhum. Agora eu consegui quebrar ele. Escrevi só o Q0. Só que ele Uhum. Eu fiz isso, né, dividindo pela norma, assim, matematicamente falando. Entendi. É, que é 4. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio, 1. Beleza? Então eu cheguei a Beleza. essa resposta. Agora, se eu olhar a opção, vamos ver. É a mesma, né? Sim. Aí eu peraí, eu só fiquei com uma dúvida, então. Ali no enunciado, então, aquela. O conjunto como um todo, eu só considero o Q0, que é aquela primeira parte. A segunda parte eu esqueço porque ele nem me pediu, certo? Sim. Tá. Mas Ah, eu fiquei com uma dúvida, porque ele fala, use a notação Q1 e Q0. Então, aquele um sobre raiz de 2 mais meio que estava ali no final, ele não seria o Q0? como assim não, né? Isso aqui é Porque o ó, ele fala, se, coeficiente? se o qubit Q1 for encontrado no estado zero, qual será o estado Q0 do qubit? Ah, tá. Acho que eu entendi. Entendi. É, vamos dizer assim, é como se fosse uma probabilidade condicional. Ele já está dizendo que vai ser zero. Um, Uhum. entendeu? Que é o Uhum. primeiro aqui. Uhum. Porque zero é o próximo. Então ele quer Entendi. saber como é que vai ficar as probabilidades pro próximo, de certa forma. Entendi. Nem quando você está lá na aula de estatística e ele fala assim:
qual que é a probabilidade que o Vasco ganhe sabendo que choveu, né? Uhum. Então, né, tu tens o que a gente chama de probabilidade condicional. O que que é a probabilidade condicional? Ela é isso aqui, ó. Qual que é a probabilidade de acontecer A sabendo que aconteceu B? Daí vai ser a probabilidade da interseção dos dois, que é como se fosse o próprio negócio que o enunciado nos deu, Uhum. a própria fórmula lá que ele nos deu, dividido pela probabilidade da condição. Foi o que eu fiz. Só que a probabilidade da condição eu escrevi como a norma, sacou? Entendi. A ideia é Entendi. essa. Então, Entendi. então, pode ver que até a própria pergunta é isso, né? Ó. Se o qubit for encontrado em estado zero, viu? Ó, então, em outras palavras, dava para dizer, como se fosse enunciado de questão de estatística de cadeira de estatística. Qual será o estado do Q0, do qubit Q0, sabendo que o qubit Q1 foi encontrado no estado zero, sacou? Entendi. Então é como Entendi. se fosse uma probabilidade condicional, beleza? Uhum. Beleza. Bem, tudo bem, cara. Eu vou finalizando por aqui porque eu tenho outro aluno. Daí depois a gente fica um pouco mais, beleza? Tá bom, vai ser às 4, né? Deixa eu confirmar aqui. Sim, às 4. Beleza. Então tá Aí, bom. assim que você conseguir, você me manda também a gravação das aulas Se de novo, você tá? entrar no YouTube, já tá lá, tá? Ah, já tá lá? Só Beleza, então eu vou procura pegar. pelos assuntos que a gente estudou que tá lá. São Beleza. as últimas, os últimos vídeos. Tá bom? Beleza, fechou. Então tá bom. Um Tranquilo. abraço. Valeu! Valeu.